Gente, mais uma vez aqui queria agradecer, né, a parceria que a gente tem com a Premier. E, como sempre, a Premier vem fazer sempre um bom agrado, né, para os veterinários que participam no curso. A gente vai fazer um sorteio dos prêmios. Eu gostaria de saber se vocês gostariam de alguma palavrinha da Premier. A gente queria agradecer mais uma vez a participação ao PetCare e falar que a gente está sempre à disposição. Se vocês precisarem de alguma coisa, a gente já está lá, tem os nossos contatos, deixem seus contatos, que a gente entre em contato com vocês, tá bom? Obrigada. Número 1245. Doze trinta e oito. 1229. 1248. 1255. 1411. 1238 e 1406. E 1202. Doze trinta e oito e 1202. Tá aí? Mais dois. 1202 e 1238. Não, pode ser. 1408. Esse aqui, 1408. Gente, aqui um assunto fora do que eu quero hoje. Por favor, poderia levantar a mão quem são proprietários de clínicas ou estabelecimentos veterinários? Ok. Para vocês que levantaram a mão, meu e-mail é carla@petcare.com.br. Nós tivemos algumas regras alteradas aqui na nossa parte do sindicato patronal, que formou um novo convênio com o Sindipet Shop. Eu não sei se vocês sabem ainda, e vieram algumas alterações. Nós já temos 100 estabelecimentos filiados. Se vocês tiverem interesse, passarem um e-mail para carla@petcare.com.br. Nós estamos entrando com uma ação de um acordo coletivo com esse novo sindicato, o Sindipet Shop.
Então, a gente vai soltar um comunicado essa semana, a gente vai usar um advogado comum representando todos esses estabelecimentos. Quem tiver interessado, por favor, manda um e-mail para mim, que eu já coloco na lista para a gente dar as explicações necessárias. Bom, nós temos agora uma palestra muito legal. O Dr. Luiz Lucas está com a gente há muito tempo, desde que finalizou a residência na USP, há muitos anos atrás, a especialização em dermatologia, o presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Ele vai trazer para a gente hoje uma palestra muito bacana sobre videotoscopia e otites, otites complicadas. Muito obrigada, doutor Luiz, pela sua presença hoje. Bom, gente, eu que agradeço o convite. Agradeço também a presença de vocês num domingo de manhã, ainda com o sol, depois de uns dias de tanto frio, e vocês firmes e fortes aí, né? O que me foi pedido é falar um pouquinho de otite complicada, e na verdade o que a gente vai é descomplicar a abordagem desse paciente, passo a passo, tá? O que a gente precisa fazer, as diferenças entre espécies, cão, gato, não é o mesmo manejo entre as duas espécies, e as melhores formas de conduta. Tá, então, descomplicando, o que a gente vai ver ao longo dessa horinha aí? Né? Primeiro, né, identificar, controlar as causas de otite, corrigir os fatores predisponentes, né, se assim a gente conseguir, como a gente remove secreção, como a gente remove todo esse debris, né, como controla infecção secundária, abordagem de otite média. Na infecção secundária, ela, por fungo, por bactéria, malacésia, estáfilo, pseudomonas, enfim, mas é uma causa secundária. Tá? A gente não pode parar só no controle dela para ter um bom manejo desse paciente. E, por fim, reverter as alterações de cronicidade. Tá? Antes de mais nada, o que a gente precisa para fazer tudo isso é ter um bom otoscópio. Tá? Um otoscópio veterinário onde não só o cone ele é mais longo, mas a luz ela é uma luz mais forte e muda o foco também. Tá? Se a gente tem um otoscópio humano desse, a gente consegue ver no máximo um filhotinho, um York pequenininho, um Chihuahua, né? A gente não consegue vencer aquela dobra do conduto auditivo, né? Então, lógico, o ideal seria um aparelho desse aqui, né? Isso permite ter um canal de trabalho com várias pinças que a gente consegue atuar, remover pólipo, pelo, esteriliza isso aqui, né? Consegue colher material para biópsia, mas aí é um investimento um pouco mais elevado, apesar de valer a pena, sim, para quem gosta dessa área e atende bastante. Né? Então, não tem como começar a falar de otite sem a gente falar um pouquinho da anatomia dessa orelha. Tá? É bem pouquinho, não precisa ir embora não, vai ser bem pouco. Então, primeiro que a gente tem que saber, aqui está o meato acústico, né? O meato ou poro acústico é um buraco, a entrada desse conduto, né? O pavilhão auricular aqui, a gente tem o ramo vertical do conduto auditivo, aqui o ramo horizontal desse conduto, até aqui a gente falou em orelha externa, tá? Isso desemboca aqui no tímpano, na membrana timpânica, né? Aí a gente vai para esse esquema um pouco maior aqui, a gente tem o conduto auditivo, a membrana timpânica, a bula timpânica aqui, que seria o tímpano, tá? Aqui aqueles ossinhos que todo mundo lembra o nome, martelo, bigorna e estribo. Esse estribo, ele bate aqui na cóclea, e tem também um outro lado de comunicação aqui, que isso aqui chama janela oval, e isso acaba tendo comunicação não tanto com a cóclea, quanto os canais semicirculares. Tá? A cóclea está relacionada com a audição mesmo, e os canais semicirculares
com equilíbrio, tá? Quem sou eu para falar de neuro depois do Rafa? Aliás, eu acho que eu tenho que sempre falar depois dele, já economiza já um bom trabalho. Então, enfim, isso aqui, esse vocabulário aqui a gente vai estar remetendo a aula inteira. Né? Então, só mostrando para vocês uma otoscopia, aqui já entramos no ramo horizontal, o tímpano aqui no fundo, a gente vê um pouquinho de cera aqui, isso é absolutamente normal, se não tiver cera aí dentro vai ter onde. E, só endireitando a câmera, aqui o tímpano, a membrana timpânica. Esse tímpano está perfeito, está normal. Tá, a gente não vai ser chamado para atender isso, uma imagem como essa. Esse tímpano está perfeito. Se a gente não utilizar um videotoscópio, utilizar aqueles otoscópios que eu mostrei antes, a gente vê isso aqui mais opaco, porque a luz deles não é o suficiente para trespassar esse tímpano. Tá, então, ainda quanto ao tímpano, ele tem duas partes. A parte flácida aqui em cima, tá, seria aqui, que é composto de colágeno, fibra elástica, tecido conjuntivo. A função dessa parte é nutrir essa outra aqui, essa parte extensa, né, que não tem vaso sanguíneo, e é ela realmente que fica bem esticada, bem aderida, e funciona como um tambor, né? Capta a onda sonora, transforma isso em onda mecânica, e aí isso acaba reverberando naqueles ossinhos lá, martelo, bigorna, estribo, e acaba dando depois o estímulo auditivo, né? O estímulo nervoso. Então, enfim, um tímpano normal, isso aqui. Né? Então, descomplicando as otites, a primeira coisa que a gente tem que fazer para manejar um paciente com otite é identificar, controlar a causa. Né? Porque quando eu estava fazendo essa aula aqui para vocês, eu estava pensando em duas coisas. O que pode ser complicado numa otite? Né? Basicamente tem duas coisas, ou ela não melhora, ou demora para burro para melhorar, ou então ela melhora, dá um mês, volta. Aí você faz a medicação de novo, melhora, dá um mês, volta. Né? Quer dizer, tem um desses produtos comerciais, um melhor que o outro, a gente pode ter até uma preferência pessoal entre Isotic, Posatex, Panolog, qualquer um desses. Mas se a gente usa qualquer um desses, tem uma resposta, e depois uma recidiva, né, com um mês, 2 meses, é isso aqui que a gente não está fazendo direito. Né? Isso que vai iniciar diretamente a inflamação. Tá? E como causa disso, principalmente as alergias. Então, hipersensibilidade alimentar pode ser uma causa de otite, às vezes só otite, às vezes otite unilateral, tá? Atopia também, tá? Não tem esse negócio, mas ele sempre só teve otite do lado direito, então eu não acho que seja alérgico. Pode ser sim. Principalmente se esse cachorro ele deita com o lado direito para baixo, e aí a orelha dele acaba estendendo no chão, e ele é um cachorro atópico, por exemplo. É ali que ele vai ter contato com ácaro, com pólen, com tudo nessa orelha, nessa parte do corpo, da mesma forma que o interdígito, por exemplo. Isso vai encostar diretamente no chão. Então, pode ser a otite pode ser a única manifestação de uma dermatite alérgica. Tá? Sobre exclusão das dermatites alérgicas, isso é papo para um outro domingo, mas o que a gente precisa fazer é eliminar a pulga, eliminar a possibilidade de ser uma hipersensibilidade alimentar com uma dieta hipoalergênica por 2 meses, e não obtendo melhora, ele se trata de um animal atópico. E aí tem várias formas da gente conduzir esse caso com antihistamínicos, imunomoduladores, corticoides, vacina, enfim. Mas aí é um assunto para um outro domingo. Tá? Parasitas, Otodetes e Demodex canis, esses pelo menos na minha rotina acabam sendo... O Demodex tudo bem, porque a gente ainda acaba atendendo muito filhote, mas o Otodetes é bem, tá cada vez mais difícil da gente pegar, né? Qualquer
antipulgas agora tem um pouco de vermectina, ou então esses novos também funcionam bem contra a sarna, que está cada vez mais difícil da gente pegar. Tá? Alteração de queratinização, as endocrinopatias, eu estou falando principalmente do hipotiroidismo. Não é tão comum assim a otite do cachorro hipotiroideus, mas pode acontecer. E doença autoimune, sobretudo do pênfigo. Tá? Então aqui, ó, isso a gente se depara todo dia. Né? Um golden com uma otite, a gente vê aqui bastante eritema, um edema também bem pronunciado. Né? Isso, né, juntando esse eritema mais edema, isso é um termo que se chama eczema, então essa é uma otite eczematosa. E isso aqui acaba sendo uma manifestação de alergia. Tá? Olhou isso num golden, labrador, poodle, lhasa, a gente tem que pensar numa dermatite alérgica. E aqui, só para mostrar para vocês, dentro da orelha desse cachorro. Aqui é um conduto normal, absolutamente normal, e aqui um alérgico. Tá? Muito mais eritematoso. Tá? A quantidade de cera, nem, nossa, cada hora eu aponto em um, né? Desse treco aqui. Daqui a pouco eu vou pedir um labirinto pro Rafa. Então, enfim, muito mais eritematoso. A gente não vê muita secreção, tá? Esse conduto ele chama atenção não pela quantidade de cera, pus, otite com cerume escurecido, malacésia, não, mas está bem vermelho. Essa é uma otite alérgica, a gente tem que pesquisar a causa dessa alergia. Por quê? Porque senão qualquer coisa que a gente jogar aqui vai melhorar, qualquer produto que tenha cortisona vai melhorar, depois de 15, 20 dias volta a piorar. Esse é um cachorro com sarna demodécica, tá? Lógico. A gente vai examinar a orelha, fazer parasitológico, enfim, qualquer coisa, mas não pode esquecer o resto dele. Né? Ele tinha outras lesões em outras partes também, e muitas vezes isso auxilia muito para fechar o diagnóstico. E aqui é um cachorro com pênfigo foliáceo. Tá? Ele tem pústulas, né, em diversas... Aqui, uma apiodermite, por exemplo, a gente não costuma ver pústula nessa região, na cabeça, uma infecção bacteriana com pústula na cabeça, na orelha, não. Né? Então se trata de um pênfigo foliáceo, e ele também tinha pústula na entrada de conduto. Então isso acaba sendo uma causa primária de otite também, pode ser. Então, essas foram as principais causas que a gente vai ver. Tá? Agora, a gente tem que ir atrás dos fatores predisponentes dessa otite. Tá? Esses fatores predisponentes eles vão alterar a anatomia, a fisiologia desse conduto. Mas, por si só, ele não gera inflamação. O que gera é aquilo que a gente viu anteriormente. Né? E, lógico, isso aumenta a chance de ter crescimento de micro-organismo, fungo, bactéria, o que é um agravante ainda para a gente controlar essa otite. Né? Então, a gente está falando principalmente desses fatores aqui. Estenose de conduto, pelame excessivo, produção excessiva de cerume, trauma e obstrução por tumor, pólipo, algum tecido de granulação. Tá? Isso aqui, por exemplo, é uma orelha antes da lavagem óptica. Tá? A gente vê uma bastante quantidade de cera. E aqui depois. Tá? É a mesma tomada, é a mesma parte do conduto. Não tem mais cera, tá jóia, tá limpo. Mas olha como é que é esse conduto dentro. Vocês lembram daquele conduto normal que eu mostrei para vocês? Tá muito diferente. Tem muita hiperplasia de glândula ceruminosa aqui, ó. Todas essas bolotas, ó, 1, 2, 3. A gente costuma biopsiar isso, mas é uma lesão benigna. O problema é que isso aí produz muita cera. Tá? A gente lavou a orelha, não fez nada, vai ficar assim de novo em 15 dias. O que a gente faz para tentar evitar, depois a gente vê no fim da aula. Aqui, por exemplo, um poodlezinho cheio de pelame. O que a gente faz com isso? Puxa. Usa aquele pó amarelo, apoia o pé na quina da mesa e puxa.
Tá? Se a gente fizer isso, a gente pode gerar muito mais inflamação aí. O que dá para a gente fazer é ou cortar com uma tesourinha, ou então pegar uma máquina de tosa dessa que a gente usa para tosar braço de gato, tal, que faz menos barulho, e passar aqui, mas só por fora. Tá? Se na lavagem ótica, aí tudo bem, a gente consegue remover isso com muito menos trauma. Né? Pegando todo esse negócio, parece um ralo, né? E saindo todo esse... Imagina o alívio que não deve dar. Mas, enfim, aí a gente consegue reduzir todo esse pelame. O pelo, muitas vezes, bem próximo ao tímpano, acho que vocês já viram isso, tem cachorro, às vezes, pastor alemão, que tem um pouco de pelame bem na entrada do tímpano. Isso também, normal, a gente não tem que fazer nada. E muitas vezes, se a gente remover esse tímpano, se remover esse pelame, como o folículo é bem pequeno, ele não volta a crescer, ou demora muito para crescer novamente. Aqui, um acúmulo de cera. Tá? Depois a gente vai ver direitinho como é que forma isso aí, mas isso aqui não tem jeito, isso aqui não vai sair, não adianta, pode pendurar o cachorro de ponta cabeça, jogar qualquer ceruminolítico aí, isso está aderido, a gente tem que remover com uma pinça mesmo, aqui atrás dele a membrana timpânica. Aquilo ali, só adiantando, aquilo chama ceruminólito, aquilo não sai. A gente vai ver como é que se forma aquilo daqui a pouco. Aqui, né, um tímpano, esse é um gato, normal de gato, não tem nenhuma alteração aí. Esse foi um gato encaminhado para videotoscopia também. Tá, dá para encaminhar só para fazer esse procedimento. Não precisa passar em consulta, nada. Só liga em alguma unidade, né? Pergunta só dos exames, isso é feito com anestesia geral. O bicho tem que estar entubado. Tá? Não adianta fazer só com um propofolzinho, porque se esse tímpano tiver rompido, toda a solução fisiológica, ceruminolítico que a gente jogar, ele pode deglutir. Então tem que estar com anestesia geral, entubado. E dá para fazer só o procedimento, não precisa passar em atendimento, nada disso. Né? Como se fosse um exame normal, endoscopia, um exame normal. E olha aqui o outro conduto. Está um pólipo bem grande, obstruindo toda a luz da orelha desse gato. Né? A gente vai pescar ele, né? A gente consegue pegar ele pelo pedículo ali, né? Sobra só o pedículo. Ó, saiu. E aí, olha o que tem depois desse pólipo. Cheio de secreção, cheio de muco, na verdade. Né? A gente vai ver como é que forma esse muco. Mas por quê? Porque essa cera que está depois daquele pólipo, ela não consegue sair. Tá? Então, vai acumulando cera ali, vai acumulando cera, vai acumulando cera. Isso pode romper o tímpano e gerar uma otite média. Tá? Então, depois que a gente tira esse pólipo aqui pelo pedículo, pode ser que daqui a um tempo cresça novamente, até pode. Mas é melhor fazer esse procedimento, que em 1 hora o gato está em pé de novo, não tomou nenhum ponto, nada, do que a gente submetê-lo a uma ablação de conduto para remover esse pólipo. Se crescer daqui, mas cresceu depois de 3 anos. Tudo bem, daqui a 3 anos a gente vai e faz isso de novo. Tá? Então, e clinicamente, o que a gente via? Aquela cera que estava atrás do pólipo, ela não consegue sair. É sair por onde? Então vai acumulando, acumulando, acumulando. Tá? Esse processo dessa saída de cera, desde do próximo ao tímpano, até a saída do conduto ali, isso chama migração epitelial. Isso demora de 20 a 22 dias. Qualquer alteração que a gente tem, alteração alérgica, uma endocrinopatia, pode acelerar esse processo, a gente tem muito mais cera do conduto. E, lógico, isso aqui, né, esse pólipo evita a saída dessa cera, vai produzindo, 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 até que chega uma hora que rompe o tímpano lá atrás.
Aqui a mesma coisa, esse é um pug, ó. Com um pólipo em conduto também. A gente vai limpar, 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 lavar. Joga a solução fisiológica até limpar bem isso aqui. E aí depois a gente entra com a pinça e faz a remoção dessa formação aí. Do mesmo jeito, ficou, mas ficou o pedículo. Ficou, mas é melhor fazer isso do que fazer uma ablação de conduto para a gente tirar isso daí. Aqui ele já limpinho. O que a gente vê, olha essa orelha aqui já também bem com as células, as glândulas ceruminosas bem hiperplasiadas. O que a gente vai fazer é chegar com a pinça aqui e pescar esse treco aqui inteiro. Isso. Então, quanto os fatores perpetuantes, são esses aí. Tá? Agora, né, o fator que eu acho que é um dos principais, sem isso aqui a gente não melhora uma otite, que é como a gente remove essa secreção, remove esse debris. Primeiro, ceruminolítico é tudo igual? Dá para usar um para tudo? Para qualquer tipo de cera, branca, preta, vermelha, igual aquela lá, a gente usa sempre o mesmo produto? E cão é a mesma coisa que gato? Dá para a gente usar os mesmos produtos? Tá, então, lógico, se fosse tudo igual, eu não estaria perguntando isso, né? Mas, enfim, ceruminolítico não é tudo igual. Tá? A gente tem duas famílias propriamente ditas. Tá? A gente tem os ceruminolíticos propriamente ditos, que vão lisar essas células epiteliais superficiais. Tá? Eles são ototóxicos. Então, se tiver um tímpano rompido, a gente pode ter uma ototoxicidade por causa disso. Irritam. Então, cuidado, se aquele conduto que eu mostrei para vocês, todo vermelho, cheio de eritema, não dá para usar esses aqui. Tá? Vai irritar muito. Né? A gente tem principalmente esses, o docusato, o ácido salicílico. Né? Normalmente esses produtos, esses ceruminolíticos, eles vêm vários componentes, né, numa fórmula, mas assim, se tem ácido salicílico, vai arder. Tá? Vai arder, então vai ser aquele animal que a gente vai aplicar uma vez, ele não vai deixar aplicar novamente. E aí, lógico, a gente não vai conseguir remover essa cera. A gente tem também os solventes, que vão amolecer, soltar essa cera. Né? Eles são menos irritantes, são ototóxicos também, exceto esse esqualene. Esse esqualene a gente tinha no Brasil até um tempo atrás, mas não tem mais. Tá? Então, quer dizer, qualquer ceruminolítico do mercado, ele é ototóxico. Então, o que a gente faz? Não usa nenhum? Não, não é isso. Né? É difícil, com o ceruminolítico, a gente conseguir remover todo aquele cerumen que eu mostrei para vocês anteriormente. Tá? Pegar um conduto daqueles e com o ceruminolítico chegar a ver o tímpano direitinho, é muito difícil. Tá? A gente tem desses solventes a trietanolamida, que é o cerumin, o físio, propilenoglicol, e eu já falei do esqualene. Tá? Então a regra seria mais ou menos essa aqui. Tá? Então, quanto mais escura essa cera, aquela parecida com uma lacésia, a gente tem que usar um que tenha propriedade ceruminolítica, né, mais importante. Se a gente tem essa otite bacteriana aqui, aquela secreção que parece um muco, toda esbranquecida, aí já usar um desses solventes aí. E quanto tempo a gente usa? 3 dias, 5 dias, 7 dias? Não sei.
Tá? O que eu faço, utiliza, e aí eu procuro manter, né, se é uma otite principalmente assim, os retornos desse bicho bem próximos. Tá? Então começou o serominolítico, vai fazendo por 5 dias, normalmente 7 dias, aí volta, reavalia e a gente vai vendo o que conseguiu remover de cera. E fazendo isso, a gente vê que a gente consegue remover muito pouco. Porque o proprietário consegue limpar a orelha muito... não é fácil limpar isso aqui. Tá? Um gato, então, vai na TV, no olho, no lustre, mas o produto não para dentro da orelha desse bicho. O que a gente faz para tentar atenuar, minimizar isso? Joga o serominolítico, coloca um algodão e deixa. Não deixa até amanhã, deixa uns 3, 5 minutos, ele com o algodão lá dentro. Tudo bem, ele vai ficar louco, vai dar cambalhota, pendurar no lustre, subir na parede, mas isso faz parte. Enquanto ele está fazendo isso, a orelha dele está chacoalhando, igual uma coqueteleira com aquele produto lá dentro. Aí depois, pega o algodão, limpa o excesso e acabou. Está fazendo isso a cada 2, 3 vezes ao dia, por 5, 7 dias, para a gente ver o quanto removeu de cera. Tá? Usar, aplicar, massagear, esquecer o cachorro lá, não vai remover nada. Ele vai chacoalhar a cabeça 2 vezes e vai tirar esse produto lá de dentro. E gato, tá? Gato, o uso de serominolítico para gato é bem controverso. Tá? 1, 2 vezes por semana, como uma profilaxia tal, se precisar, tudo bem. Mas é muito difícil a gente remover a cera de gato. Ele não deixa a gente limpar direitinho. Né? Então, predispõe a formação disso aqui, desses ceruminólitos. Eu já mostrei uma foto para vocês. O que é isso? É acúmulo de cera, junto com medicamento, com pelo, célula, gera a falha naquela migração epitelial, na saída daquela cera, e a gente vai ter isso aqui, ó. Fica uma pedra dentro do conduto desse gato. Tá, esse animal, ele tinha otite, a suspeita era de um pólipo, e não tinha pólipo nada, era isso aqui. Tá, por quê? Porque o proprietário, ele limpava era um Maine Coon, aí ele limpava 1, 2 vezes por semana. Só que assim, é difícil a gente limpar a orelha de um gato. E aí acaba acumulando isso aqui, isso vira uma pedra e não sai. Tá? Para sair isso, a gente tem que pescar com uma pinça, igual a gente fez para aquele tumor lá. Certo? Então, o método para casa, para a gente tentar remover aquela cera, é o serominolítico usado daquela forma. Se não der certo, em 1 semana a gente faz a lavagem dessa orelha. Tá? Então, negligenciar a limpeza da orelha, a gente não vai ter melhora desse animal. O nosso tratamento vai falhar. E eu vou mostrar depois por que quando a gente vê as otites bacterianas. E lógico, isso aqui, orelha saudável, a gente não tem que mexer. Ah, mas tem cheiro. Ah, mas o cachorro coça? Não, então deixa do jeito que está. Ah, mas no banho eles já fazem. Então pede para não fazer. Porque um pouco a gente remove, o resto a gente vai socar tudo lá para baixo e essa cera vai impactar. Então, orelha que não tem alteração não precisa de limpeza a ponto. Tá? Teve um médico que eu assisti uma palestra uma vez que ele falou: como é que se limpa? Sabe como é que eu falo para os meus pacientes limparem a orelha? Ele falou: com o cotovelo. Você enfia o cotovelo, até onde ele chegar, você pode pôr. Se não, você não enfia nada lá dentro. Cotonete, nada. A regra deveria ser mais ou menos essa. Então, a lavagem, lógico, igual eu falei para vocês, anestesia inalatória. A gente vai buscar remover pólipo, corpo estranho, colher material para cultura, antibiograma, fazer
a meringotomia, que é a perfuração desse tímpano. Tá? Não precisa ficar com receio. Um tímpano perfurado em 3 semanas, a 1 mês mais ou menos, ele cicatriza, fica igualzinho estava antes. Né? Utilizar solução fisiológica, né? Sem seruminolítico, porque a gente já viu, os seruminolíticos são ototóxicos. Só que aí que está, quando a gente está fazendo com a câmera, olhando na televisão, tudo, aí a gente pode usar, porque a gente sabe que vai remover. Tá? A gente vai lavar, até remover toda a cera. Então a gente pode utilizar seruminolítico nesses casos, sim. Complicações, né, temporárias, síndrome de Horner, lesão em nervo facial, alteração vestibular, perda de audição. Para minimizar isso, o que a gente faz? Usa corticoide uns 3, 4, 5 dias antes. Tá? E essa solução fisiológica sempre morna, porque aí a gente diminui o risco dessas complicações aqui. Então tem vários métodos, né? A gente pode fazer simplesmente com uma sonda uretral, uma torneira de 3 vias com a solução fisiológica. Tá? Mas é muito arcaico, mas é melhor fazer assim do que não fazer, do que deixar todo aquele pus lá dentro. Tá? Ou tem esse aparelho aqui também, né? A gente liga na torneira mesmo, e de preferência uma torneira que saia água morna, água quente, e aí a gente vai usando, coloca esse revolvinho aqui dentro ele tem uma pontinha, essa ponta bem no meato, aperta, ele tem um canal que solta água e um que puxa. Então ele não faz sujeira, isso diminui muito o tempo, né, o tempo de anestesia. E tem o aparelho de videotoscopia mesmo, que aí a gente olha absolutamente tudo que está fazendo. Acaba sendo bem melhor ver aqui numa tela de 20 polegadas do que no cone do otoscópio. Mas é melhor fazer pelo otoscópio do que não fazer. Tá? Então, a gente já removeu a cera desses bichos aí. Agora a gente vai falar de infecção secundária. Né? Primeiro, a malacese. Né? Lembrando que a malacese ela é encontrada em 96% dos cães hígidos e 83% dos gatos. Então a gente tem que ponderar clinicamente se a orelha aqui tem, se realmente, porque ela é um fungo comensal, né? Uma levedura comensal. Então ela está lá muitas vezes e não está causando mal algum. Então a gente tem que ver direitinho se vale a pena, se tem que tratar ou se não tem. Né? O cerúmen pode ser desde esse aqui, né? A gente vê mais acastanhado, mas bem pouquinho aderido na parede do conduto. Ou então aquela que sai desse jeito. A gente põe o cone, ele até entope o cone. Tá? Então, isso, né, também a gente se depara dia a dia, né, mais na segunda-feira, que é aquele labrador que foi para o sítio, nadou o fim de semana inteiro, né, ele é muito predisposto a ter uma proliferação de malacésia. O que a gente faz nesse caso? Se ele nadou, no fim de cada dia a gente vai usar um seruminolítico, principalmente algum que tenha o ácido salicílico, para evitar a maceração desse epitélio. Tá? Quando o animal entra na água, o epitélio desse conduto, ele esfarela igual nossa mão quando fica muito tempo na piscina. E isso vai se acumular lá dentro do conduto e vai gerar, vai aumentar a chance da proliferação de malacésia. Então a gente utilizando um seruminolítico, no fim do dia a gente consegue minimizar isso. Tá aqui uma lâmina de cito com malacésia, isso também não é segredo para ninguém, né? Parece um pino de boliche, pegada, sei lá o quê. A gente vai ver daqui a pouco a quantidade que é considerada normal ou não. E como é que a gente controla isso? Né? Antifúngico tópico costuma ser suficiente, né? Aqui do menos potente para o mais potente, né? Nistatina, miconazol, cetoconazol, posaconazol. Né? E aí chegamos nas otites bacterianas. Tá?
lembrando que isso é uma causa secundária, não é só tirar a bactéria daí que a gente vai resolver esse problema, não. A gente tem principalmente o estáfilo envolvido, né, uma secreção purulenta mesmo, conduto eritematoso, edemaciado, hiperplásico, né, prurido moderado, pode ter ruptura timpânica, e a gente tem a pseudomonas, tá, que é uma secreção mais mucoide, um odor bem forte, que pode levar o ulcerador, e aí sim a gente está falando em ruptura timpânica, tá, porque aí com pseudomonas aumenta muito o risco de ter essa ruptura. Tá? Para tratar a orelha, a gente tem que fazer o exame citológico. Tá? Não tem como a gente atender uma otite sem fazer isso. Tá? Isso aqui é o que é considerado normal. Tá? Até uma malacésia por campo no gato, até 5 cocos, um bastonete, e no cão 3 por campo, né, vezes 100, é aquele de imersão, e até 5 cocos, um bastonete por campo. Mas mais importante do que essa contagem é isso aqui, ó. Sem célula inflamatória, sem neutrófilo degenerado, sem nada disso. Tá? Se tem muito neutrófilo degenerado, aí a gente já tem uma secreção purulenta, a gente tem um processo infeccioso ativo aí. E cultura, quando que a gente faz cultura? Tá? Se a gente tem cocos na cito e não respondeu ao antibiótico, muitas vezes o animal ele já chega para a gente com uma medicação prévia. Se na cito a gente tem bacilo e cocos, talvez a gente tenha que usar 2 antibióticos. Né? Se tem bacilo somente, pensar em pseudomonas, a gente tem que fazer uma cultura para ver se está lidando com pseudomonas. E lógico, aquele que chega com uma sacola do Carrefour cheio de produto, a gente tem que ver contra o que a gente está lidando. E aí que está, né? Aqui, colhendo a cultura, tá? Não tem segredo para ninguém, mas até aí, da onde vocês acham que é melhor colher uma cultura? Dali, ou esse é o conduto, aquele conduto ali com cera, aqui ele já limpo, e a gente colhe ou da orelha média ou muito próximo do tímpano. Tá? Aqui o tímpano furadinho. Ó. Da onde não tem nem comparação. Tá? Quanto mais perto da membrana timpânica a gente colher isso, muito melhor. Porque tem muita contaminação. Tá? Tem tanta contaminação a ponto de ter um artigo que saiu ano passado que o autor pegou, ele enfiou um suave, enfiou outro suave, manda para 2 laboratórios diferentes, crescem 2 bactérias diferentes. Porque tem muita contaminação, não dá para a gente se basear numa cultura por aqui. O que a gente tem que fazer é fazer toda a limpeza desse conduto e fazer a cultura de preferência da orelha média. Aí sim, é uma coisa muito mais confiável. Tá. Falando agora um pouquinho de pseudomonas, né, que é o grande problema aí, né, então é um bacilo gram-negativo, tá, tem muito espectro de resistência, né, porque a parede celular dele tem pouca permeabilidade a esses produtos, e a secreção a gente vai ver essa aqui, ó, esse muco, tá? Repara, daqui a pouco a imagem vai vir aqui para cima, ó, olha aqui, ó. Isso fez só de encostar o cone do otoscópio. Então, essa parede ela fica muito friável. Tá? Se ela fica friável, se a parede do conduto ela fica friável desse jeito, imagina como é que está a membrana timpânica desse cachorro, que é muito mais fina do que a parede desse conduto aqui. Está rompida, né? Então, está próxima de. Então, não tem conversa. Se a gente está lidando com isso aqui, a gente tem que remover toda essa secreção. Tá? Tem que tirar todo esse pus da orelha. É a mesma coisa que tratar um abscesso sem lancetar, sem lavar. Né? Não dá. Né? A gente tem que tirar toda essa secreção daí. Até porque,
Tá? Esse é o conceito que está sendo usado. O Pseudomonas, ele produz esse tal de biofilme aí. Tá? O que é esse biofilme? Essas bactérias, elas vão produzir uma matriz extracelular que tem proteína, carboidrato, DNA, e isso acaba protegendo a bactéria de fatores externos. Tá? Se a gente olhar, aqui está a bactéria e toda essa rede é essa matriz. Está aqui essa secreção. Então, fica uma secreção mais viscosa. Quer dizer, isso, tá? Outra coisa que leva é a bactéria nessa secreção, ela está aquecente, ela não está se multiplicando. Então, isso acaba dificultando muito a ação dos antibióticos, mesmo tópicos. Tá? Aqui uma lâmina desse biofilme, a gente vê a matriz aqui, ó, parece essa teia, e um monte, aqui tem de tudo, né? Tem um pouco de bacilo, tem cocos, tem de tudo. Então, essa secreção não tem jeito, a gente tem que remover. Tá? Removido isso, aí sim, pensar em antibiótico tópico. Tá? O bom de usar é que ele tem uma maior concentração local. Tá? Ele é efetivo, mesmo muitas vezes se a cultura antibiograma que a gente tem, ela é resistente a esse produto, quando a gente usa isso aqui, acaba melhorando. Tá? Não sei se a bactéria morre afogada, se cai na cabeça dela, mas enfim, acaba melhorando mesmo com espectro resistente. Tá? E lógico, remover tudo aquilo lá antes e lembrar disso aqui, o ceruminolítico ácido inativa o antibiótico. Então, aqueles que têm ácido salicílico, se a gente estiver usando, dá um intervalo de 1 a 4 horas. Tá? Os produtos, ou mesmo de manipulação que a gente tem, gentamicina, tobramicina, neomicina em ruicipro. Tá? Vai ser o nosso último slide, mas as quinolonas, elas não são ototóxicas. São os únicos antibióticos que não são. Certo? Então, antibiótico sistêmico, quando que a gente vai usar? Né? Se tem uma otite média, né, ou muito supurativa, muita célula inflamatória, a gente pensa em utilizar, e principalmente isso aqui, né, impossibilidade de terapia tópica. Quer dizer, se é um Rottweiler, que a gente não consegue nem chegar perto, só dá o remédio na ração, aí a gente usa antifúngico oral, antibiótico oral, e vamos ver no que dá. Né? Mas a via de eleição seria a via jogar lá dentro do conduto mesmo. Para doses, né, a gente tem esses dois aplicativos, né, o nosso bulário e esse que é um outro aplicativo da Bayer também, só de antibióticos, né, esse é mais completo, vamos dizer assim, tem analgésico, anti-inflamatório, tudo. Né, para Android, para iPhone, né? Falando de otite média agora, a gente já viu otite bacteriana, fúngica. A otite média, ela acaba sendo, no cão, uma extensão da otite externa. O problema é que ela é pouco diagnosticada. Tá? Aqueles sintomas, esses sintomas neurológicos, não é sempre que a gente vê. O mais comum é a gente continuar vendo o mesmo sintoma da otite externa, prurido, chacoalha a cabeça, otalgia. Isso aí nem sempre a gente vai ter alteração neurológica e às vezes chega a ser diagnosticado até 2 anos depois da otite externa. Né? Esse animal aqui, por exemplo, esse pug encaminhado, ele tinha cabeça pendular, prurido e secreção ótica só. Né? Até que chegou uma hora, ele veio assim para a gente. Né? E o que acontece? Né? Como é que forma essa otite média? Né? A membrana timpânica, ela acaba sendo perfurada por uma daquelas coisas que a gente viu. Né? E aí, a bula timpânica, o epitélio que reveste ela é um epitélio respiratório. Então, o que esse epitélio respiratório faz? Né? Se tem algum indício de algum corpo estranho, bactéria, qualquer coisa assim, ele produz muco.
que é o que a gente vê aqui, essa secreção esbranquecida aqui. Tá? Falando de otite média, aí a gente pensaria, né, nas técnicas de imagem, né? O exame radiográfico, ele não é o mais recomendado, não, tá? Porque ele já tem que ter, para a gente utilizar, tem que ter comprometimento ósseo, né? Se a gente não tem alterações, né, no exame radiográfico, pode ter otite média mesmo assim, tá? Porque se é um caso muito agudo, ainda não deu tempo de ter um comprometimento ósseo ali, né? Em caso crônico, né, a gente tem um falso negativo também de 25%, 30%. Então, quer dizer, não é o exame mais indicado, né? Muitas vezes, se o animal ele teve uma otite ano passado feia e a gente vai radiografar ele agora, a gente vai achar isso aqui. Tá, olha aqui uma bula bem opaca, essa outra aqui bem opaca, e aqui um cachorro normal, né? Então, acaba não sendo o exame mais indicado. A tomo, sim, né, a gente consegue avaliar bastante, né? É bem útil para a gente, né, para ver a orelha média principalmente. Aqui a gente tem um conduto absolutamente normal, ar aqui a bula timpânica também repleta de ar, e aqui a gente vê que muda a densidade, né? Fica mais opaco. Então, quer dizer, esse cachorro ele tem otite média aqui e tem alguma coisa em todo a extensão do conduto. Pode ser um tumor, pode ser uma secreção mais viscosa, mas que tem alguma coisa, tem, né? E a ressonância também pode ser utilizada, né? Mas em termos de orelha, a tomo já está ótimo, já está de bom tamanho, tá? Então, o ideal seria, se a gente pegar um cachorro que tem suspeita de otite média, faz a tomo e já programa para fazer a lavagem ótica próxima disso. Tá, aqui na ressonância, olha, a gente tem uma alteração aqui na orelha média desse lado e aqui nada. E aí, como é que eu trato essa otite média, né? Primeiro, eu faço a incisão cirúrgica desse tímpano, né, meringotomia, colhe material para citocultura, aí dá para a gente fazer o que for ali, lava aquela bula, joga a medicação tópica, se for o caso, né, reduz a inflamação com corticoide e antibiótico sistêmico. Quanto? Um mês. Pelo menos um mês. Tá, lógico, o corticoide, se ele estiver bem, tal, com 15 dias a gente já começa a passar para dias alternados, mas pelo menos um mês a gente vai ver a dose já. Então aqui é aquele pug mesmo, o conduto dele normal lá, que não tem alteração nenhuma. O pug é assim, o conduto dele é assim mesmo, é super difícil a gente ver o tímpano. Tá, ó aquele pelo que eu falei para você, que fica bem na entrada do tímpano aqui. Né, a gente remove, mas esse conduto não tem alteração nenhuma. Agora, olha do outro lado. Já dá para ver que a parede está toda hiperplasiada aqui. Né, e na entrada do tímpano, como é que a gente sabe que é a entrada do tímpano? Porque a gente começa a ver aqueles pelos, né? Que viu do outro lado, bem próximo ao tímpano. E a gente vê isso aqui, ó. Tinha um pólipo ali, né? Aí a gente vai pescar esse pólipo. Ó, saiu inteirinho aqui. Isso, lógico, vai para histopatológico, para a gente ver do que se trata. Mas tão importante é isso aqui, ó. A gente entra com uma sonda e vai tirar toda aquela meleca que estava depois do pólipo, ó. Todo aquele muco que a orelha média produziu. E aí, claro, esse material que a gente manda para a cultura. Aí sim, pode ser uma coisa mais fiel, vamos dizer assim, né? Não aquilo que estava encostado com contaminação externa e tal. E aí, a gente já tem essa orelha limpa. Aqui a gente tem o pedículo, ó.
do pólipo, o tímpano rompido aqui no fundo, e a gente lava com solução fisiológica. Quanto que vai? Vai uns 500 ml para lavar isso aí, 1 litro, para jogar, para dissolver tudo isso aqui, para eliminar tudo isso aí. Né? Aqui a gente tem o tímpano, esse tímpano que a gente perfurou, quer dizer, nesse já estava perfurado, ele cicatriza, se não tiver nada aqui no meio, ele cicatriza de 3 a 4 semanas. Certo? Então agora esse é o último item, o que falta para a gente fazer é como a gente reverte aquelas alterações de cronicidade. Eu estou falando dessa orelha aqui, a gente já viu um caso parecido. Essa aqui, ó, bem mais hiperplasiada. Lembrando que todas essas aqui, antes da gente tirar a cera, era isso aqui, ó. Então, quer dizer, isso aqui, você olha, tudo bem, tem pus, tal, começa, se a gente ficar só na cultura, antibiograma, escolhe um produto, cultura, antibiograma, escolhe um produto, a gente não sai disso. Tá, tem que remover essa cera para ver o que está acontecendo mesmo. Tá? Porque a gente tem que lidar com isso aqui, ó, é isso que produz tudo isso. Não basta a gente eliminar, cuidar da bactéria só. Tá? Isso não tem problema, a gente até consegue, só que se a gente não lidar com isso, vai dar 15, 20 dias, vai estar tudo da mesma forma. Tá? Então, corticoide, tá? Eles vão reduzir prurido, dor, edema, exsudação, proliferação tecidual, estenose, tá? Reverter até a ototoxicidade do Pseudomonas. Né? Os que a gente acaba utilizando, né? Eu gosto, quando é fórmula de manipulação, tá? Para a orelha eu acabo usando muito manipulação, porque os produtos eles acabam sendo ototóxicos, né? Os que a gente tem no mercado, então tem como a gente manipular uma fórmula mais segura, eu vou mostrar para vocês depois. Tá? Então eu acabo utilizando fluocinolona 0,01, 0,02%. Né? Depois, se a gente tem um quadro mais controlado, a gente pode utilizar até hidrocortisona como manutenção, né? Tem muito menos efeito colateral. Lembrar que mesmo esses produtos tópicos, a gente tem supressão do eixo da adrenal da mesma forma, pode demorar mais, mas a gente tem da mesma forma. E sistêmico, né, a prednisona ou a prednisolona para gato, meio a 1 miligrama por quilo. Eu chutaria mais por 1. Tá? Tratar a orelha sem usar cortisona não melhora. É um saco. Tem isso aqui, corticoide, quando a gente não pode utilizar, a orelha demora muito mais tempo para melhorar. Mas tem condições que a gente não pode usar cortisona. Né? Se tem um diabetes, hiperadrenocorticismo, aí a gente não pode utilizar. O que a gente pode usar tópico seria o tacrolimus, né? Dá para fazer uma fórmula com tacrolimus, isso não é ototóxico. Tá? Já romperam o tímpano de cães, jogaram o tacrolimus lá dentro e não aconteceu nada. Ou 0,03 a cada 12 horas, ou 0,1% a cada 24 horas. Isso quando a gente não pode usar cortisona. Mas se a gente pode, é melhor usar cortisona. Nas otites estenosantes, essa aqui, por exemplo, aqui já foi, né? Assim, não passa nem o cone do otoscópio. Né? Teve uma pergunta para o Rafa, quando que ele indica a ablação de conduto, eu acho que é aqui. Né? Se a gente não consegue passar o cone, utiliza isso aqui, ou prednisolona, 1 miligrama por quilo, ou ciclosporina, 10 miligramas por quilo. Tópico, a gente usa fluocinolona, DMSO, para aumentar a penetração desse anti-inflamatório. Intralesional, essa triancinolona ou acetonido, que tem esses dois produtos aqui, o Vetalog
e um outro nacional que chama retardosteroide, não sei se vocês já utilizaram. Tá? Isso aqui, ele é uma cortisona de ação local. Tá? Então a gente usa, a dose é 0,1 miligramas por quilo. Né? Então isso aqui, supondo que aqui essa orelha seja de um cachorro de, sei lá, 20 quilos, então, fazendo a conta, a gente vai ter 1 ml para utilizar nesse cachorro. Aí a gente pega esse 1 ml em 10 seringas de insulina, põe 10 unidades daquele produto em cada seringa e aplica uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, para ver essa cortisona, esse Vetalog, ele vai ter uma ação de 2, 3 meses. Então, fazendo essa aplicação, a gente consegue uma ação local da cortisona, nesses casos onde a gente quer que desinflame mesmo. Tá? Vai funcionar em todos os casos? Não. Nesse aqui, provavelmente não. Então, aí, o que a gente tem que ponderar para fazer ou não a cirurgia desse animal? Primeiro, se ele responde àqueles tratamentos lá, cortisona via oral, ciclosporina. E segunda, se ele tem dor. Tá? Se ele tem dor, se ele não escuta e ele tem dor, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer uma tomo para ver até onde essa hiperplasia vai parar, para a gente ver se tem que tirar só o conduto, tem que tirar o conduto, curetar a bula timpânica, para a gente ver o que está cometido. Tá? Esse plano cirúrgico tem que ser feito antes, porque o acesso para remover só o conduto e para tirar tudo ele é diferente. Então, se a gente aumenta muito o tempo cirúrgico se for tentar remover a parte vertical do conduto e depois partir para outra cirurgia. Então, fazendo a tomo antes, a gente encurta muito essa cirurgia. Tá? E aí, então, avaliar isso. Se tem dor, se escuta, se ele está com medicação, ele não escuta, a gente entrou com a medicação, não aconteceu nada, aí operar esse animal. Né? Aí não tem conversa. Bom, terapia de manutenção, quando a gente não identifica ou controla a causa primária, né? no caso de pseudomonas e otite recidivante, aí a gente usar uma terapia de manutenção. O Tris-EDTA, que a gente sabe que é seguro, e o clorexidine a 0,15%. Tá? E só um pouquinho agora de ototoxicidade. Né? A gente pode ter ototoxicidade a esses produtos, né? Pode ter lesão na cóclea ou canal semicircular. Lesão na cóclea, a gente tem perda de audição. Canal semicircular, a gente vai ter alterações de equilíbrio, nistagmo. O cão, ele vai ter mais lesão na cóclea. E o gato em canal semicircular. Então, o cão, que ele vai perder a acuidade auditiva, né, com a ototoxicidade, e o gato a gente vai ter mais alterações de equilíbrio. Né? Quanto às medicações, aí é aquilo ali, né, medir risco e os efeitos terapêuticos disso. Né? Serominolítico, que tem ácido salicílico, propilenoglicol, antibiótico, tobramicina, gentamicina, aminoglicosídeos, né? Ou, né, os de uso sistêmico também tem problema, né? Aminoglicosídeo. Cisplatina, isso mal se usa, mas furosemida a gente usa muito. Tá? Também é super ototóxico, mas aí não tem jeito, a gente tem que medir o pró e contra. Não dá para tirar a furosemida, porque ele é ototóxico. Né? Melhor eu vivo surdo do que um morto escutando, né? Então, o que é seguro? Tá? Quinolona, ciprofloxacina, enrofloxacina, né? Os antifúngicos, né? Nistatina, os azólicos também, miconazol, clotrimazol, cortisona também, dexametasona, fluocinolona, e o esqualene e aquele Tris-EDTA, eles são seguros. Tá? Uma outra coisa super legal do Tris-EDTA é que ele rompe aquele biofilme. Tá? Ele é o único serominolítico junto
com a N-acetilcisteína, que vai romper aquele biofilme que eu mostrei para vocês. Então, naqueles casos, ele acaba sendo o ceruminolítico mais indicado. E quanto que a gente joga na orelha do cachorro? 4 gotas, 8 gotas, 7. Então, na verdade, assim, olhar o tamanho do cachorro e ver quantas gotas a gente vai pôr, não tem muito a ver. Porque o ramo horizontal dessa orelha, ela é mais ou menos a mesma para qualquer raça. Então, o que a gente tem que jogar é 1 ml. Por quê? Porque aí ele vai ficar no ramo horizontal, vai preencher aquele ramo horizontal. Então, se é um pincherzinho, 1 ml. Se for um pastor alemão, 1 ml. Lógico, a gente acaba jogando um pouco mais, porque um pouco no conduto vai se perder. Mas a quantidade que tem que ficar agindo lá dentro, 1 ml. Tá, o clorexidine, menos que 0,15%, também é seguro. E era isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, tá? É fácil me encontrar, tá? Eu vou em alguma unidade do Pet Care todo dia, né? Então, se eu não tiver, as recepcionistas me passam um recado, então as meninas que vão na clínica também me acham. Se alguém quiser mandar o e-mail, por e-mail também, tá? Mas eu estou à disposição, se tiver alguma dúvida agora também. Alô, alô? Bom dia. Fugindo um pouco o tema da aula de hoje, eu sei que isso é extremamente variável, mas eu queria saber, de forma geral, se o gato tem uma acuidade auditiva melhor que o cão. De forma geral, porque eu sei que idade interfere e outros fatores também. Se existe essa evidência. Eu acho que não, viu? O que, na verdade, assim, mensurar isso, né, tem um aparelho que mensura, né, a gente coloca um fone de ouvido no cão, no gato e vai aumentando os decibéis, igual se faz com criança, né, para ver qual intensidade que ele escuta, mas aí a intensidade é a mesma. Tá? O que tem é diferença quanto a, por exemplo, se a gente tem algum ou cão ou gato que ele não escuta de uma orelha, um trauma, alguma coisa assim. Esse gato ele não pode sair na rua de jeito nenhum, porque ele vai ser atropelado. Tá? Porque o que dá a nossa noção mesmo de profundidade do som é essa diferença, a diferença que o som chega de uma orelha para outra. Então o bicho fica lá com o pavilhão virando para o lado que chega o som. Então, se não chegar nas duas, a gente perde a sensação de profundidade. E o gato, o cão também. Então, se ele não escuta de uma orelha, ele vai ser atropelado, porque o ônibus vai vir daqui, ele vai olhar para o outro lado. Tá? Mas só, quanto ao gato escutar mais, cão, isso eu nunca escutei, não. Bom dia. Bom dia. Eu queria saber a sua experiência com alguns elementos que não antibióticos, que seria o ácido acético, em caso de otite por pseudomonas, e também o uso de acetato de alumínio a 2%, seria aquela solução de Burrow. Então, o ácido acético ele é um ótimo antisséptico. Tá? Ele acaba sendo, se a gente percebe que não está muito feio, tal, dá para utilizar, né? E o alumínio, a solução de Burrow, acaba sendo ótimo também, mas eu acabo utilizando principalmente para pododermatite, para isso. Tá? Para intertrigo de vulva, bolsa escrotal, aí dá para a gente utilizar, né? Tem uma diluição, mas dá para a gente usar. Eu não sei, eu nunca li sobre jogar isso dentro da orelha, eu não sei se isso vai ser ototóxico ou não. Na orelha eu não utilizaria, mas assim, em dobra, pododermatite, isso com certeza, dá para usar sim. Utilizado em seres humanos, principalmente naqueles mergulhadores, que tem aquela otite de verão, eles chegam a usar a solução de Burrow para controlar. Aí que está, né? O que a gente pode usar na orelha do cachorro pode ser de tudo, desde que a gente se certifique que esse tímpano está íntegro. Tá? O duro é a gente tirar toda a cera de lá.
né? O que a gente acaba fazendo, na verdade, é o oposto, né? A gente se preocupa pouco em remover a secreção desse conduto e muito com medicamento, né? E não adianta, a gente tem que remover a secreção para ver o que está lidando direitinho. Se o tímpano estiver íntegro, é uma coisa, né? Se não tiver, aí restringe muito o que a gente pode usar. São 3 perguntas, mas são curtinhas. Primeiro, eu queria saber se você tem alguma marca de otoscópio para recomendar. A segunda é sobre os analgésicos tópicos, a lidocaína, que tem algumas formulações. Queria saber se você usa, se você manda manipular também. E no tratamento com os antibióticos tópicos, qual que é o tempo mínimo do tratamento? Então, o otoscópio, né, esse endoscópio aí é da marca Stores, né, e o que eu uso normalmente é um Welch Allyn mesmo. Tá, o Welch Allyn quebra um galhão, o negócio é praticamente indestrutível. Né, você vai comprar uma vez só na vida, você vai repor bateria, cone e tal, mas o negócio ele é praticamente indestrutível. E quanto ao tempo de antibiótico, né, se for uma otite externa só, aí dá para a gente pensar nos 15 dias. Agora, se tem ruptura de tímpano, aí pensar em mais ou menos 1 mês por aí. E qual foi a pergunta do meio? Ah, da lidocaína. Então, o que dá para ser utilizado, sim. Tá? Eu não utilizaria se tem o tímpano rompido. Tá? E o que eu acho é que ela arde um pouco. Tá? Então, essa parte de analgesia eu acabo fazendo via oral mesmo, ou tramal, ou dipirona, junto com a cortisona. Né? Mas se não tiver rompido, dá para usar lidocaína, sim. Bom dia. Oi, eu queria saber assim, se o uso do solvente, né, prévia à videotoscopia auxilia ou não é necessário, então? Previamente a essa anestesia aí? Isso, a lavagem com a videotoscopia auxilia. e Qualquer tudo. coisa que a gente jogue antes, diminui e que diminua o tempo anestésico é positivo. Tá? O que a gente só tem que pensar é vamos dizer assim, é o tipo de ceruminolítico que a gente vai usar e se ele vai chegar na bula timpânica mesmo. Mas se é aquele conduto todo hiperplasiado, que você sabe que você quer limpar o grosso, mas você sabe que não vai chegar lá embaixo, ajuda bastante. Fique tranquilo. Sim. Doutor Luiz, parabéns. Obrigado. Mais uma vez, obrigado aí por todo o seu empenho. Uma excelente palestra, acho que para todo mundo. Foi muito produtiva. Doutor Luiz está atendendo em todas as unidades, quase todas, Petcare Morumbi, Pacaembu, Ibirapuera. A doutora Juliana, levanta aí, doutora Juliana, na unidade Tatuapé, com o Andermar. Legal? Obrigado, gente.